Olá, desejo que você esteja muito bem. Eu estou aqui como Gláucia Adam e mais uma vez é um prazer e é bastante gratificante fazer parte de todo esse processo, de poder compartilhar experiências, com várias coisas que a gente tem entrado em contato ao longo de todo esse tempo, mas principalmente nesse processo que o planeta vive, que tem sido bastante rico, né? Se a gente vê de que lado que a gente vê, né? Por qual prisma que a gente vê tudo isso. E na medida que eu fui despertando, fui mergulhando nesse processo do despertar, da reforma íntima, que é infinito, né? A gente vem participando de vários episódios, vamos colocar assim, de vidas em vidas. E para mim, logicamente, vivendo essa experiência, porque o que a gente traz dentro da nossa bagagem, muitas das coisas, na verdade tudo a gente esquece, é como se houvesse um apagão, né? Mas é um campo de luz que habita as nossas células, o núcleo das nossas células, isso está contido em todas as células do nosso corpo, assim como os nossos órgãos, a nossa coluna vertebral, que é o nosso HD, né? Hoje se fala bastante da glândula pineal, da importância da glândula timo, que também traz todo um processo de pureza e que isso foi obliterado durante muito tempo. Isso tem uma razão de ser, né? A gente está cada dia mais em vias de ter um pouco mais de conhecimento de tudo que a gente vivenciou e que faz parte, tudo fez parte do nosso processo e continua fazendo. E na verdade, todas essas coisas que a gente acaba acessando, sendo verdadeiras ou não, porque vivemos no mundo das infinitas possibilidades. Quando a gente fala de verdade, para mim a verdade é a verdade suprema, a verdade da fonte, assim como a eternidade, né? E se a gente colocar aqui o que significa verdade para você, o que significa ser eterno, eternidade para você, o que significa a luz, né? Dentro do seu âmbito, veja como é bastante abrangente e para vários caminhos que a gente pode direcionar. Cada palavra, se a gente se colocar no campo daquilo, meditar, contemplar e tentar, na realidade atual, neste momento, traduzir, transcrever o que significa tudo isso. Então, verdades de uma realidade suprema, dentro de algo muito subjetivo, logicamente, que a nossa mente concreta, que é essa mente racional, ela vai alcançando no decorrer do nosso processo, mas penso que sempre vão existir coisas que nós não vamos compreender por essa questão racional, e por isso que se fala muito na questão do sentir. Isso, gente, acho que desde que fazemos parte, né, dessas realidades, vamos colocar dessa existência, fala, sente, o que sente? Você tem uma dúvida, as pessoas falam, o que sente? Veja o que sente o seu coração e haja conforme ele, né? Isso sempre foi bastante complexo, porque a gente sempre colocou o nosso mental, a nossa razão acima de tudo, né? Os antigos egípcios já tinham uma correlação muito diferente, há milênios atrás, e possivelmente da qual fizemos parte. Nós somos um conglomerado de eras, de milênios, de várias experiências, momentos bastante marcantes, desde que o mundo é mundo, né? Desde que existe, da existência do nosso planeta. E neste atual momento, muitos ainda não se deram conta disso, porque a gente também esteve acostumado a viver dentro de uma diretriz e falar, eu não creio mais nada, só acredito vendo, né? E sofremos tanto, já passamos por tantas coisas que você fala, isso vai acabar em pizza, né? Mas pelo que as coisas estão mostrando, né? O que a realidade atual, que não é a única e que não vai parar por aí, está dando indícios de algumas mudanças. Eu falei, nossa, mudou algo está mudando, né? A gente percebe que até nós
Isso estou dizendo da minha pessoa, mas tenho certeza que cada um que está assistindo, que vai entrar em contato com essa mensagem, se sente diferente de alguma forma e que não sabe explicar. Isso já é a primeira referência que a gente tem de que algo está mudando e numa velocidade muito grande, aonde naturalmente impacta muito nos nossos corpos. Então muitas pessoas estão tendo vários sintomas e que se sentem doentes por conta de um dia tá bem, do outro dia, sei lá, tá com febre, teve um resfriado, uma moleza no corpo que parece que fez muitas horas de atividade física. Você fala, puxa, mas não fiz nada, por que que tô com o meu corpo quebrado? Parece que a energia tá assim, tá assado. Uma vontade de ficar mais caladinho, mais caladinha, o barulho externo, uma irritabilidade com excesso de barulho. Então, traduzindo um pouco isso para você, faz parte do nosso processo evolutivo dentro da transição planetária que eu venho mencionando, né? Muitos, com certeza, já têm ouvido essas afirmações: transição planetária, a era de Aquário, era de Saint-Germain, a era da transmutação. Mas o que significa isso? Se a gente pensar na palavra transmutação, é algo que está modificando. Então, percebendo ou não percebendo claramente, muitas coisas são perceptíveis e outras ainda não. A gente sente lá dentro que tem algo que está ocorrendo, mas o que é que está ocorrendo? E naturalmente a gente está bastante preso dentro do âmbito material, em notícias, dentro da nossa rotina como ser terrestre, né? Como um ser terreno, e que somos muito mais do que isso. Então, naturalmente muitos já ouviram isso, mas no momento atual, essas questões de que somos muito mais do que isso, naturalmente está soando de uma forma completamente diferente. Você fala, mas nossa, eu escutei isso já há tanto tempo, e realmente eu percebo que tem algo, né? Então, como eu estava dizendo, os antigos egípcios, quando um ser partia para outro plano, né, onde eles faziam todo o processo de, como é que se fala, de mumificação, aonde todos os órgãos eram retirados do corpo, né, da pessoa e colocado em vasos, para que permaneciam, né, juntamente com a câmara funeral ali. Eles removiam praticamente não, na época, todos os órgãos, inclusive o cérebro. Eles não davam importância. Depois de um tempo foram dar importância e começaram a ver a correlação que isso tem. Mas o único órgão que eles preservavam, e muito bem, era o coração, porque o coração é onde tem todos esses registros acásticos. Que significa registros acásticos? São todas as experiências que nós vamos acumulando de vidas em vidas, e que isso está guardadinho ali. E, na verdade, hoje, né, entrando mais dentro desse assunto, o que são esses registros? São todas as memórias, o nosso conhecimento guardado, que a gente fala, o conhecimento está dentro de cada um, né? É a mesma frase de Jesus, foi a tua fé que te curou. Por quê? E todas as respostas, onde estão as respostas? As respostas estão dentro de você. Você fala, meu Deus, aonde que está? Aonde que eu vou procurar isso, né? E isso nos conduz ao coração, ao sentir, ao entrar em contato conosco. E há uma dificuldade muito grande de muitas pessoas quando a gente fala de meditação, né? Como eu dou bastante aula disso, curso, além de praticar, é bastante interessante como as pessoas vão correlacionando e onde a gente se prende, né? E aí é que está a questão, se prender. Então, o convite já de milênios e no tempo atual é primordial, da importância de a gente buscar ficar em silêncio, escolher algum momento do dia, ou mesmo que você está fazendo afazeres de casa ou coisas que não necessite de tanta concentração, de ter que estar ali 100%, né? Mas afazeres no dia a dia, estando presente, porque a maioria das vezes a gente está voando, muitas pessoas com problema de concentração, e porque isso, de certa forma, é fugir de si mesmo, onde está toda essa luz
o que a gente traduz como luz, né? Luz é abundância, luz pode ser todas as respostas, né, que a gente busca e que estão contidas nesse conhecimento, nesse acástico, nessas memórias que estão em todas as nossas células do corpo, estão impregnadas na nossa coluna, falando da glândula pineal e a glândula timo, né, que foram glândulas, todo o nosso sistema endócrino é de suma importância, porque se a gente faz a correlação com chakras, cada chakra, cada centro energético no nosso corpo está ligado com uma glândula. Então eu, particularmente, penso assim, todos os órgãos são importantes, mas com toda certeza as nossas glândulas, elas armazenam algo de suma importância, que tem a ver com essa luz interna, que tem que ver com essas memórias primordiais, que tem a ver com a nossa saúde plena, que tem a ver com a prosperidade e a abundância. Sim, tudo isso está contido em todo o universo, está à disposição de todos nós desde que o mundo é mundo. E a gente ao tempo todo foi fugindo disso. Fugindo por uma série de coisas. Por coisas impostas, por toda uma rotina dentro do âmbito social, de leis, de tudo que a gente pode imaginar, o quanto isso foi sendo modificado para nos tornarmos um pouco robôs, né? No sentido de perder até a própria identidade, tipo, que sou eu? Quem sou eu? Né? Então, uma pergunta assim, quem eu sou? Né? Faça essa pergunta para vocês, fala, mas eu vim de uma família tal, meu pai X, minha mãe é Y, né? Tenho irmãos, isso e aquilo, e a gente acaba se resumindo só num cotidiano, que é onde a gente olha para um vizinho, olha para todas as pessoas que a gente, mesmo não conhecendo, olha na nossa vida. Todo mundo vem de uma família, todo mundo teve um pai ou uma mãe, tem um pai ou uma mãe, irmãos, não importa se são pais adotivos, enfim, isso de âmbito geral. E a gente acaba entrando nesse coletivo como se é assim que eu estou aqui para viver só essa experiência e eu fico impactado, impregnado nisso, amarrado nisso e tirando toda esse potencial em luz que nós somos. E esse momento planetário, essa transição planetária está dando um grande chacoalhão em todos nós, porque quanto mais resistentes temos, a palavra resistência a gente pode abranger para várias questões. Ser resistente a coisas do externo para deixar o nosso corpo forte é uma forma de resistência positiva. Mas a gente precisa olhar para uma resistência daquilo que a gente nunca deu ouvido e que está dentro desse âmbito mais sutil, vou dizer oculto, mas vou colocar no plano sutil, porque tudo que foge à nossa visão fisiológica normal, da nossa audição, da nossa percepção tato-sinestésica, que é o sentir, a gente fala, mas será que isso existe? Se eu não pego, não é palpável, não estou vendo, fica mais difícil a gente dar um pouco mais de atenção naquilo, porque o que será que se eu entrar em contato com aquilo, o que será que eu vou achar? E aí tem desde as resistências concretizadas e tem aquela resistência oculta que fala, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei o que eu vou achar, é meio oculto, eu não sei isso que a Glaucia está falando, sei lá onde eu vou parar com isso, né? Lógico, a gente tem parâmetros naturalmente com toda a história de vida, as nossas crenças, né? E que nesse momento muitas crenças já foram derrubadas no sentido assim, vamos colocar ressignificadas, eu acho que é uma palavra bem importante para o momento atual, porque ressignificar é ampliar o olhar, né? No sentido, até pouquinho tempo atrás, eu olhava para determinada situação de uma forma, vamos colocar para esse âmbito mais sutil, mais holístico, mais oculto, que a gente não vê. Então, até pouco tempo atrás, eu era completamente fechado em relação a isso. Hoje eu vejo que muitas coisas, né, do que eu via, eu já estou tendo uma abertura maior, e isso é bastante importante. Quanto mais a gente se abre para essas infinitas possibilidades, isso não significa que eu tenho que viver isso. É bastante diferente de eu viver aquilo por uma imposição, não vou entrar em contato com aquilo porque eu vou ser obrigada a, de repente, a viver a minha vida em função daquilo. Não, né?
Então, baixar as resistências, né, dar uma amenizada nisso é se distanciar um pouco de todas as questões e falar, puxa, não custa nada eu ler um pouco mais sobre isso. Não custa nada eu, de repente, assistir a alguma coisa que falam tanto disso, mas deixa eu procurar saber um pouco mais a respeito. Dando como exemplo em relação a isso, como eu estou dando curso também de corpo de luz e mônada, que tudo tem a ver com essa luz, com esse campo de energia que somos, com esse gerador primordial que somos, né? Porque somos centelhas divinas. Então, quando a gente pensa na figura de Deus, de Mestre Jesus, de Arcanjo Miguel, você fala, nossa, é um campo de energia primordial, inacessível no sentido de que como eu posso ser um ser de tamanha luz como o próprio Mestre Jesus e como, né, estou falando Mestre Jesus porque para mim ele é sempre muito presente, cada dia mais eu venho aprendendo o que eu não tinha, achava que não tinha acesso a isso, e eu fui me entregando, fui fazendo as minhas meditações, as minhas orações, as minhas conversas, fui ampliando o meu estado de confiança, que hoje está de um grau, ainda pode ser mais ainda a entrega, quanto maior a entrega, maior o benefício, para essa luz que na verdade é um espelho, né? É um espelho que reflete toda essa luz, lembrando dentro das frases de Jesus que somos todos semelhantes, centelhas de vidas, micropartículas da própria criação dele, né? Como sempre me lembro falando agora, vocês poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Há tempos atrás, quando eu escutava essa frase, primeiro que eu nem dava importância para isso, né? Hoje, a profundidade de todos os ditos, as afirmações de Mestre Jesus, você fala, puxa vida, né? Ainda bem que deu tempo de eu começar a adentrar um pouco esse universo, que é isso que eu estou agora observando, compreendendo e muito mais, porque é infinito. Então, conectando-se com a sua própria luz, é reconhecer, ter a total certeza, isso eu posso afirmar, porque Mestre Jesus e toda a hierarquia fala sobre isso, tamanha luminescência, a luz, o poder que todos nós temos, e depende só da gente baixar um pouco a guarda e começar a se aprofundar em nós mesmos. Então, como eu estava dizendo dos egípcios que davam muita importância para o coração, porque tem lá no Egito, além dos templos, a gente tem papiros, né, e essa história é colocada para a gente, que é o dia do juízo final, né, do julgamento final, onde tem a representação de Osíris e Ísis, né, e a balança de Maat, onde o chacal, quando a gente faz a passagem, né, ou está pronto para fazer a passagem, vai nos conduzindo até o dia do julgamento, onde Osíris nos faz a pergunta, o quanto você se amou nessa vida o suficiente? Aí vem Maat, que é uma representação, traz uma balança, onde de um lado da balança é colocado o seu coração e a outra a pena de Maat, que é leve. Se o teu coração pesa mais que a pena de Maat, você fala, óbvio que vai pesar mais que a pena de Maat, né? Depende. Então, se o coração pesa mais que a pena de Maat, significa que você não cumpriu a sua principal missão, que é se amar nesta vida. E aí, enquanto a gente não aprende a se amar, que eu coloco isso, aprender a ver, a entrar cada vez mais em contato com essa luz abundante que temos, a gente continua voltando para o ciclo reencarnatório, a roda sansârica e tudo que se fala em relação a isso. Ontem mesmo, dentro de cursos, né, que eu estou dando o curso de Corpo de Luz e Mônada, que é para a gente compreender quem somos além desse corpo físico, mal a gente sabe as partes do nosso corpo, que isso é material para o ano que vem, né, para quem é terapeuta, para quem não é, todo mundo deveria saber quais são os ossos do meu corpo, que músculos tem, não preciso decorar nada, mas puxa, não tinha noção onde fica localizado o meu fígado, os meus órgãos, que são as glândulas que a Gláucia está dizendo, né? Então isso aproxima o ser humano de quem ele é, na verdade, dessa matéria, né? Desse corpo material que habitamos,
e que é o corpo, né, sagrado, que é o Cristo, quando a gente fala de Cristo, esse eu crístico, quando eu entro em contato com o meu coração. O que é o Cristo? O Cristo tem o sacro santo, né? O Cristo tem a ver com crístico, com o sagrado, né? E que isso foi deturpado por várias questões que eu não vou entrar, senão eu com certeza estouro o tempo, né? Mas todos nós somos seres sagrados, porque somos micropartículas dessa luminescência da criação de Deus. Então, o convite que eu faço para todos, né, eu sei que é difícil para muitos, mas eu acho que bem menos difícil do que há tempos atrás. Porque todo esse processo que a gente vem vivenciando, naturalmente, isso nos direcionou para a gente conseguir se manter mais tranquilo, tranquila, trabalhar esses contextos do nosso corpo material, que são as emoções, né? Esse campo das emoções e do mental está sendo 100% trabalhado, porque a gente está expandindo em luz por conta da transição planetária. Então o planeta está subindo um degrau mais, e se a gente quiser fazer parte desse degrau a mais, a gente tem que acompanhar esse processo. Quando a gente acaba tendo muitos sintomas, de todos os âmbitos, mental, físico, emocional, como surtos, uma série de coisas, e que tenho certeza que muitos foram parar no médico e faz exames e não acusa nada, graças ao bom Deus. Isso faz parte desse processo do campo de luz que a gente está adentrando, por isso que eu estou dando esse curso do corpo de luz, que isso foi trazido por Arcanjo Ariel em 1989, né, que são os 12 níveis do corpo de luz, e o planeta Terra e toda a humanidade está beirando, a gente está oscilando entre vários níveis. Cada nível traz sintomas como tonturas, dores de cabeça, insônia, vontade de dormir constante, que você fala, nossa, o que está acontecendo? Está faltando alguma vitamina, estou desanimado, estou desanimada, essa necessidade de ficar em silêncio. Tudo isso faz parte de um campo de energia que você, sabendo disso ou não, está aumentando. Então, veja o meu corpo, imagina que eu sou o dobro disso em termos de energia, né? Então, a luz que habita dentro de nós é algo... Imagina quando a gente vê a luz da lua cheia, que a gente fica em paz, nossa, que coisa maravilhosa. O que a lua o que a lua representa, quando a gente vê a lua cheia, aquele céu bonito, o próprio sol, quando está o céu azul, aquele sol maravilhoso, né? Essa luz, essa coisa acolhedora, nós somos tudo isso, né? Nós somos essa luz. E o que falta para cada um de nós é se dedicar. Eu estou frisando isso porque é de suma importância essa conexão com a sua própria luz. Então, é algo que eu partilho com vocês, muito simples, que de repente é um convite para que vocês pratiquem isso diariamente, mas tem que praticar, porque senão vocês não vão ver a diferença que essa prática muito simples pode trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, né? É se colocar dentro, num momento de silêncio, me conecto agora com a minha luz interna, né? Visualizo o meu corpo como se eu descansasse dentro do meu corpo, e que o que tem dentro do meu corpo é luz. Então você pode imaginar uma luz branca, naturalmente uma branca bem reluzente, né, que é a soma de todas as cores, né? E a primeira, de repente, a primeira cor que a gente acaba, de repente, entrando em contato, mesmo que eu não veja, tenha dificuldade de fechar os olhos e perceber essa luz me envolvendo, transpassando o meu corpo, eu posso intencionalizar mentalmente ou verbalmente. Me coloco agora à disposição da minha luz interna e permito que essa luz plena que existe em mim, que eu ainda não consigo ter clareza dessa luz, mas eu me abro para que essa luz se espalhe, envolva todo o meu ser, trazendo de dentro das minhas células, do que essa luz carrega para a minha superfície, toda a minha consciência, toda essa sabedoria inata que existe em cada um de nós. Existe em mim, existe em cada um de vocês, por isso que somos centelhas divinas. Então eu sei que é bastante complexo no nosso mental a gente se conectar com isso e racionalizando isso, por isso que
o convite para a gente entrar com esse campo de luz nosso e de tudo que está, às vezes parece que não tem luz, né? Mas a gente está repleto disso desde a nossa primeira encarnação. E aos poucos nós estamos desvendando, descortinando os nossos olhos físicos, que, né, o nosso processo telepático, todos os nossos órgãos dos sentidos estão mais sensíveis, estão se abrindo, quer queira ou quer não, eles vão se abrir, porque além de tudo nós escolhemos viver essa experiência, e quem escolhe viver essa experiência tem que estar aberto para essa luminescência primordial, e que eu só vou conseguir reconhecer isso me envolvendo nela, colocando a intenção. Assim como a gente pega um copinho de água e emanta a nossa água, coloco rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, que seja, e dentro dessa água que bebo, tem todas as informações necessárias para a minha saúde, para clarear dentro das coisas que eu necessito de respostas e tudo isso. Então, o caminho de encontro dessa luz, para que você se conecte com essa luz, não existe outro caminho, isso não vem de fora. Uma pessoa como eu, né, um palestrante, uma pessoa que dá cursos, quando as pessoas procuram cursos ou atendimentos, a gente pode ser um orientador. Mas a luz que habita dentro de você, só você pode abrir essa porta, só você tem essa chave para abrir a porta. E o caminho para você encontrar essa luz é o seu coração. É onde você entra em contato com o seu coração e me coloco à disposição. Falei, bom, eu não sei muito bem o que é isso, mas é seguro entrar dentro do seu coração, né? Entro dentro em contato com o meu coração, com toda essa luz, com toda essa força, com toda essa abundância que existe dentro dele, e me ponho à disposição, contemplando, me colocando como observadora, um observador dentro desse campo de energia. Então a mente ela vai se agitar a mil, né? Faz parte, cada vez que a mente se agita, desliga ela e volta para o aqui e agora. Então pode ser que você tenha já insights preciosos na primeira condução de entrar em contato com o seu coração. Isso não é um exercício, é um movimento que a partir do momento que você vai praticando e vai querendo entrar, acessar o seu coração, a sua luz interna, no decorrer do seu dia vão chegando informações através de alguém, o WhatsApp que você liga, um livro que você pega, algo que te chama a atenção, você lê, uma planta que você fala, nossa, tive um insight através disso. As respostas vêm através disso. E o mais interessante é que quando a gente se abre para isso, quando essas coisas do externo vêm para dar as respostas, a gente consegue fazer o link diretamente daquele momento que a gente se conectou, de se colocar nesse movimento, de entrar em contato com o nosso coração, que é a luz que habita dentro de nós. Então eu convido vocês, só que se você não praticar isso, você não vai reconhecer, não vai compreender o que eu acabo de dizer, de dedicar 1 minuto, 2 minutos, põe uma musiquinha suave, ou então quando você está em contato com a natureza, coloca a sua atenção um pouco nisso e fala, bom, agora eu vou dedicar a minha luz interna ao meu coração. E mergulho, se ainda você consegue visualizar o seu coração repleto de muita luz, descansa ali no seu coração, nessa luz do seu coração. E sabendo que dentro dessa luz, que tudo é, né, dessa abundância infinita, está contido tudo o que você necessita para ser feliz, abundante, próspero, para você resgatar a sua alegria, né? Transmutar a tristeza em alegria e viver nessa plenitude do que a gente está recebendo, essa oportunidade dessa transição planetária que ainda está meio conturbado. A gente reconhece algumas coisas porque muitas coisas já foram modificadas, mas muitas ainda serão, né? No curto espaço de tempo nós vamos ter contato com muitas coisas maravilhosas e que nós vamos nos surpreender porque estávamos acostumados durante tanto tempo a não entrar em contato com isso e nem se sentir merecedor disso, né? Tudo isso está caindo agora por terra, vamos dizer assim, porque está sendo devolvido para nós tudo que foi nos tirado por N fatores que em algum outro momento a gente pode falar em relação a isso. A mensagem final que eu deixo para cada um é que você procure
todos os dias, faça um exercício diário de ir adentrando com este campo de energia da sua luz interna, porque você é pleno, você é plena. Só o que necessita é você querer entrar em contato com esse campo de luz. Experimente, e aqui eu deixo com muito carinho um Feliz Natal para todos, um prosperíssimo ano de 2022 e já colocando um campo de energia abundante desse 2022. 22 é o número mestre, gosto muito do número 22 e vamos adentrar esse campo de luz e amor que todos nós merecemos. Um beijo em cada coração e até 2022.